Vamos voltar. A gente estava falando um pouco do... No caso, a gente estava falando justamente da história da mudança, da adequação, em relação ao mangue que aconteceu nesse novo relatório. Então, você tem essa mudança do manguezal, que volta verdade, a ser uma área de preservação? Nunca devia ter deixado de ser, bem, né? Mas... Voltou ali no relatório. Na verdade, assim, o que a gente vê é que as pouquíssimas mudanças assim, razoáveis que foram feitas no texto foram um pouco para tirar o bode da sala, entendeu? Eles fizeram muito isso lá na Câmara. Eles colocaram coisas absolutamente escabrosas, né? Tipo, né, colocar que o mangue não é uma área de por exemplo, agora tem coisas que continuam, né? Então, o artigo 10, se eu não me engano, tem lá um capítulo específico de Pantanal, né, que diz o seguinte: a exploração, o desmatamento no Pantanal pode ser feito desde que você tenha técnicas ecologicamente sustentáveis. O que são técnicas ecologicamente sustentáveis? Desde quando o desmatamento é uma coisa... Não tem, né? Você não tem nenhuma definição do que é isso. Isso não é uma regra. Isso é um conceito. E não é um conceito de uma pessoa, uma definição. Um conceito que pode ser. Qualquer um fala, não, eu desmatei ecologicamente sustentável, meu desmatamento é. Então, quer dizer, aí você... Por que você coloca um artigo desse? Você não tinha um tratamento especial. Você coloca um artigo desse só para você abrir uma brecha para o desmatamento poder deixar de ser crime, ser questionado juridicamente, e etc. Tal como disse o promotor federal lá, de que, né, o texto é cheio de... O promotor Rodrigo é cheio de congruências, cheio de erros, jurídicas. E etc. e tal. E isso daí é reflexo de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o Código Florestal, a gente está debatendo que é importante para o país, para o futuro, etc. Tal. O Código Florestal, ele é uma peça jurídica que ela é importante na TV agora para a nação, né? Então ela não é importante para uma região. Não, ela é o que vai construir o nosso país, caramba, né? O que acontece? O que você muitas vezes desmata numa fazenda aqui, você prejudica a outra. Sim. Porque você vai assorear um rio em outro estado. Né? Então, essa é uma questão que ela tem que ser entendida dessa forma. Desmatar a Amazônia aqui pode prejudicar o plantio no Rio Grande do Sul. E se você larga esse texto, essa peça importante, na mão dos interesses locais dos deputados, o que você vai ter é uma coxa de retalho do mundo de interesse local que não vai contribuir para o Brasil. Para uma construção de uma coisa maior, né? Avançar, e aí você fica com essa coxa de retalho, com um monte de interesse aí, e com um resultado péssimo, que vai causar uma tragédia em vários desses locais. O cara faz ali para se reeleger e não para o futuro do país. Mário, direto de Brasília, vai lá. Que trouxe uma contribuição no encontro da CCJ, de Constituição e Justiça, com a questão da audiência sobre recursos hídricos dos comitês de bacias. Aliás, hoje nós estamos tendo um encontro nacional dos comitês de bacia no Maranhão, que um dos documentos que vai ser tirado é sobre a questão das APPs, e agora estávamos conversando, pena que a gente não conseguindo transmitir, da necessidade de fazer a próxima audiência na Comissão de Meio Ambiente, onde os comitês de bacia do Brasil vão trazer a sua contribuição, principalmente na questão das APPs, com a não consolidação dos usos errados que tivemos nessas margens de rio. Então é isso aí, nós vamos encerrar essa nossa transmissão aqui dos corredores do Senado, onde tivemos a nossa audiência. Muita gente participou, algumas organizações, mas os ruralistas continuam em total e ampla e absoluta maioria. CNA, pessoal das assessorias aí das grandes empresas de agronegócio, todas essas, os deputados ligados à questão agrícola, todos estavam aqui pressionando. A gente está sempre firme. Somos uma minoria, mas uma minoria qualificada, e nós temos uma diferença com relação a esses pau-mandados, esse pessoal que fica aqui ganhando os capilézinhos para poder estar fazendo média com a turma do agronegócio. Nós temos as nossas convicções e as nossas ideologias. Isso não se derruba. O que a gente faz é de ideal, não é a coisa para dizer, olha, nós estamos aqui fazendo média e pressionando para fazer conquistas que interessam a esses grupos econômicos. Nós estamos fazendo a nossa parte como sociedade civil. É isso aí. Valeu, Floresta faz a diferença, tocando direto do Senado, contando um pouco dos bastidores do que acontece aqui na discussão do Código Florestal. É isso aí, moçada. Valeu. Muito obrigada, Mário, pela sua colaboração, pela sua participação, você aí com a gente em Brasília. Você estava falando aqui, você acha que precisa desmatar para produzir alguma coisa na agricultura, ou isso realmente é uma ideia já muito defasada, Márcio? De jeito nenhum, não precisa, não sou só eu que acho.
É a Embrapa que acha, são os pesquisadores que pesquisam plantio, técnicas novas, etc. e tal. E essa é a boa notícia, né? O Brasil ele tem terras já abertas suficientes para dobrar, não é para aumentar um pouquinho, não, é para dobrar a produção de alimentos. A gente tem, por exemplo, então, assim, para a gente fazer um link claro, o desmatamento que acontece hoje, nesse momento a Amazônia está sendo desmatada. Enquanto a gente está conversando aqui, a cada 18 segundos está caindo um campo de futebol lá da Amazônia, está pegando fogo ou está passando trator com correntão por cima. Essa área que está sendo desmatada não é para produzir alimento. Essa área que está sendo desmatada é para acúmulo fundiário, para criação de latifúndio, para acumular terra, para as pessoas ganharem mais dinheiro com esse desmatamento. Não é para produzir o alimento que vai para a mesa do consumidor. Né? O Brasil, ele pode, por exemplo, com a intensificação da pecuária, só para você ter uma ideia, a gente tem mais boi no Brasil que gente. Sim, mais de 200 milhões de cabeças de boi. Em 200 milhões de hectares. Então, você tem quase um boi no Brasil, em média, por campo de futebol. É um boi latifundiário, é um boi que ele realmente tem terra beça. Tá certo? Se você intensificar essa produção pecuária, você libera em terras de alto grau de produtividade, médio grau de produtividade, o dobro do que a agricultura já tem hoje. Você consegue dobrar a área de agricultura hoje só melhorando o uso de solo dessa pecuária. Então você imagina o quanto que a gente pode produzir mais, tudo isso sem desmatar mais nenhuma árvore. O quanto que a gente pode produzir mais investindo nessas técnicas que, além de fazer o Brasil ser um produtor maior ainda de alimentos para alimentar a população mundial, que cresce cada vez mais, isso pode ser feito com a mão da agricultura familiar. Então você tem mais produção, menos desmatamento, distribuição de renda para essas pessoas e, através dessas técnicas, você consegue fixar o homem no campo com a sua cultura de plantio, que é uma cultura antiga, que faz a diferença nesse plantio e que muitas vezes só tem aqui para o nosso tipo de agricultura. A gente só tem a ganhar com isso. Com o desmatamento, a gente só tem a perder. Vamos, a gente vai entrar aqui com o Ricardo, aqui na nossa TV ao vivo. Vamos ao telefone. Ricardo, você está conosco? Alô, alô, câmbio. Deve estar, tá fazendo. Ricardo Rodrigues, fale conosco. Alô? Deve ter caído a ligação, daqui a pouquinho a gente volta. Então, com ele. Você estava falando muito disso, né, Raul, do quanto a gente pode agregar esse valor que é um desenvolvimento sustentável na produção de alimentos, na forma de manejo com as próprias florestas, para criar, falando dessa parte de uma comunicação e uma imagem melhor até do Brasil, quer dizer, criar um novo Brasil, né? A gente vê, cada vez que a gente ouve ele falar que é um técnico ou um cientista, alguma coisa, a gente vê, floresta faz a diferença. Faz a diferença em tudo. Faz a diferença no equilíbrio do planeta. Faz a diferença na nossa vida, no dia a dia, com chuva, com coisa, tudo isso. Faz a diferença para a agricultura. Faz a diferença para o desenvolvimento econômico do Brasil. Floresta é um bem básico, que está na base de tudo. E as pessoas precisam entender isso. Precisam entender que essa coisa não adianta. Qualquer área que você pega, ele falou agora de área de plantação, já falamos de uma série de assuntos aqui, já viram outras pessoas falarem lá de Brasília. Qualquer área que você pega, a existência da floresta faz uma diferença brutal na vida da gente, não é? Claro. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Essa é a base da coisa, de tudo que a gente está fazendo. Um pouco do que você estava falando dessa... Chegou? Ricardo? Alô? Ricardo Rodrigues, faça contato conosco, Nove Mãe. Eu não estou escutando, hein? Mas pelo menos agora a gente já discutiu pela primeira Oi? vez. Oi, Ricardo. Oi, tá muito longe, tem que falar mais alto, eu não estou escutando Tem não. que falar, então fazer aquele clássico. Vou pegar o microfone e tirar daqui. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi. Ó, como fica bom agora. Eu tô aqui com você, Ricardo Rodrigues. Queria que você contasse um pouco sobre o relatório da SBPC, o relatório que vocês produziram aqui pra gente no Floresta Faz a Diferença. O que continha nesse relatório, quais eram as críticas que ele fazia, quais eram os pontos que ele levantava em relação a esse novo Código Florestal? Esse relatório foi um relatório um pouco diferente da primeira publicação que a gente fez, que foi um livro falando toda a importância do Código Florestal como uma política ambiental e que deveria estar associado com uma política agrícola. E nesse relatório que foi publicado a semana passada, a gente atua mais diretamente
nessa situação do Código Florestal, apontando 10 itens que nós consideramos que seriam 10 itens fundamentais para serem alterados na PLC 30, no PLC 30, para um bom cumprimento de uma política agrícola brasileira associado com uma política ambiental. Então, o primeiro item é exatamente esse item, falando da questão de que é uma falácia essa questão de que para produzir alimentos no Brasil precisa alterar a política ambiental. Isso não é verdade, nós temos muitas áreas agrícolas já disponíveis que, se tecnificadas, que se aumentadas a produtividade dessas áreas, certamente a gente vai cumprir todas as demandas de produção de alimentos que o Brasil precisa até 2080. Então, isso não precisamos justificar a necessidade de produção de alimentos com a necessidade de alteração do Código Florestal e da política ambiental brasileira. Isso é fácil entender, é só considerar que 2/3 da nossa a terra disponível para a agricultura no Brasil está ocupada por uma pastagem com uma média de uma cabeça por hectare, o que é muito baixo. Então, se a gente conseguir tecnificar um pouquinho isso, aumentar para 1,5 cabeça por hectare, nós vamos disponibilizar quase 90 mil hectares de pastagem que poderiam ser utilizados para a produção de alimentos. Então, por isso que a gente chama bastante atenção disso, que, na verdade, nós precisamos de uma política agrícola decente, que aumente a produtividade de algumas atividades agrícolas nossas, principalmente a pecuária. Com isso, nós vamos conseguir realmente ter área para a produção de alimentos com sustentabilidade ambiental. Então, esse foi o primeiro ponto que foi tratado nesse relatório. O segundo ponto se refere à questão das áreas de preservação permanente, que, como está no PLC 30, a partir da margem do curso d'água, nós vamos ter um impacto muito grande sobre as várzeas naturais, sobre as áreas úmidas naturais, que são importantíssimas como áreas de recarga para a questão dos recursos hídricos, e se isso não for alterado, nós vamos ter um impacto muito grande sobre a questão de produção de águas no Brasil, já que essas áreas não vão estar mais protegidas. Então, a gente pede que volte à condição original do leito maior, que é a condição mais adequada, e isso representa muito pouco. Então, a grande maioria dos rios brasileiros vai ser a partir da margem. Alguns rios, que têm grande importância, vai ser a partir do leito maior, que seria a partir dessas áreas úmidas. Então, isso, em termos de área, para o produtor rural, tem um impacto muito pequeno, porque a grande maioria dos produtores realmente é a partir do leito, que é a condição do rio de barranco. A terceira questão que a gente discute é a questão das áreas consolidadas, que nós entendemos que isso não pode ser feito como está no PLC 30, porque o próprio PLC 30 reforça tanto a importância das matas ciliares, a importância dessa mata na questão da proteção dos recursos hídricos e como corredor ecológico para a biodiversidade, e ao mesmo tempo entende que as áreas que foram degradadas de mata ciliar podem continuar degradadas e podem continuar sendo usadas para a atividade de produção. Então é uma incoerência, né? Já que diz que é tão importante, essas áreas deveriam ser recuperadas para efetivamente fazer o papel de conservação dos recursos hídricos e os serviços ambientais que essa situação promove. Então a gente entende que essa consolidação, na verdade, ela deve ser referida como um aspecto a ser resolvido no médio e longo prazo, mas tem que ser resolvido e não pode ser ignorado. Então, logicamente, o passivo ambiental ele precisa de um tempo para ser resolvido, e é isso que a gente propõe, que tenha um tempo adequado para essa solução, mas que não seja considerado como uma área que possa continuar sendo degradada, ou que possa continuar sendo usada para produção, já que vai interferir nesses serviços ambientais dessas áreas.